analisando o filme, a gente vê isso, que a questão do cheiro, do odor que incomoda, ele passa para um lado pessoal. É quando o pai pobre se sente no direito de defender a sua honra. E os animais também têm muito disso. Então, o cheiro, ele é um identificador de classes, tanto no nosso meio social, quanto no meio dos seres vivos. Cabuloso, hein, gente? E depois um outro símbolo que pra mim, eu acho que foi um dos mais curiosos, não vou dizer o maior, porque cada um faz a sua leitura, foi a privada. A privada no final do filme. Eles mostram várias cenas, no início a privada já é bem destacada aqui. E aí eu vou usar um termo, se me permite, para mostrar que eles estão na merda, né? Cuidado com esse termo, mas veja aqui quando eles vão procurar lá o sinal de Wi-Fi, veja que a privada está acima deles. Olha só a crítica do diretor. Isso quer dizer que eles estão numa situação de desigualdade ainda menor. Então veja, lá no Cortiço, né, que a gente até usa o termo galeria dos desgraçados. Lembra que no naturalismo eles querem discutir aquilo que faz você ficar indignado, são as doenças sociais. Veja que lá no final do filme, a cena quando a menina pobre, ela vê que tá uma desgraça, não vai resolver. Ela usa inclusive a cena lá, vou usar uma paráfrase poética do Augusto dos Anjos. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, né? Vê que ela acende o cigarro, senta na privada com quem diz, pior não vai ficar, entendeu? E aí, olha a metáfora, ela senta na privada e diz o quê? Agora eu estou o quê? Melhor. Tá uma desgraça, a gente perdeu a casa, mas ó, vou aqui acender o meu cigarro e ver o mundo acabar, entendeu? Então, pra mim, o vaso ali foi uma denúncia cabulosa. E veja que o vaso depois vai aparecer lá no subterrâneo, quando ela tá passando mal, ela vomita lá no vaso. Depois vai mostrar o banheiro quando a menina tá tomando banho. Então, o banheiro não é, o vaso não é nada desproposital. Você parou pra pensar nisso? O que você acha do vaso aí, Felipe? Cara, essa cena do vaso, ela realmente choca a gente, porque ela pode passar desapercebida, né, Eurípides, para muitos, mas quando você vê que você está tendo toda essa casa inundada, que o vaso está jorrando, né, uma água não muito limpa, para não dizer outra coisa, né, e ela realmente vai lá e pega seu cigarro e senta em cima e a água jorrando para fora do vaso, a gente vê que é essa situação. Se você parar para analisar, pensa comigo, quais animais que têm essa capacidade de o asco que nós temos, de animais que vivem no meio do esgoto? É barata, é rato, ou seja, a gente pode até pegar um pouquinho do Bichos Escrotos dos Titãs, né? Os animais que saem à noite não é uma borboleta, não é um passarinho, não são animais graciosos, são animais que geram uma repulsa. E você vê que ela tá ali no meio, né, numa situação literalmente de merda, para não dizer outra coisa, e aí ela se coloca numa situação de que eu estou tranquila. É igual esses animais, quando eu falo da sobrevivência, os ratos, eles estão no esgoto, eles não estão buscando algo, eles conseguem sobreviver, aquilo ali para eles é bom, é o que eles têm. E eles conseguem reproduzir. Lembre-se disso, o animal só está adaptado, o sinalizador é a reprodução. Se o animal estiver reproduzindo como os ratos reproduzem no esgoto, é sinal que aquilo ali para eles é o suficiente para a sobrevivência. Outros animais precisam estar em outro ambiente, por exemplo o panda. O panda precisa estar no local com água, com pH tanto, a temperatura tem que estar, não pode oscilar, e ele tem que ter um bambu bem fresco. Então animais, a questão da reprodução dos animais, a gente vê muito isso. Animal que não é melindroso reproduz em qualquer lugar, que é o caso dos ratos. Então eu vejo essa analogia, né, que ela estava ali já no escopo mesmo do que tinha de limite para a sobrevivência, mas ela estava bem. Ela estava adaptada àquela situação, não era nenhum choque para eles, né? E veja que isso é interessante, a questão espacial. Se você observar, ele sempre mostra a metáfora da escadaria. Você já percebeu esse detalhe? Observa nessas imagens aí. Todas as vezes eles sobem até a casa rica. E todas as vezes eles descem para a pobreza. Então eles descem até a casa deles. Veja que isso é muito forte, tem muita cena de escada. Mesmo na hora da chuva, eles estão subindo, né? Eles estão subindo. Depois a governanta vai também, dá essa sensação de descer, né? E aí, por isso, a privada para mim me chamou muita atenção, porque a privada ainda está em um nível acima da família.
certo? E isso para mim me chocou muito, mas essa ideia espacial ficou muito clara em várias tomadas de cena como essa que você está vendo aí deles descendo, correndo, né? E ao mesmo tempo você pensa que quem assistiu o filme me chamou muita atenção, porque eles estão lá no abrigo, eles estão literalmente assim, lascados, e aí recebe a ligação para vir comemorar o aniversário depois da chuva próspera, né? E aí de novo eles estão abaixo na escala social. Beleza, pessoal? Fique esperto aí com a escada. E o que você achou da escada aí? Então, Eurípides, falando da escada, a gente pode pegar um pouquinho uma analogia à evolução, que quando a gente pega, quando o ser vivo, ele evolui. A evolução, ela significa mudança. Darwin nunca falou que a evolução está vinculada a ser algo bom, uma melhora. A evolução, ela pode tanto ir para ruim quanto ir para bom. Tanto é que quando uma pessoa morre, vai ter lá, na sua certidão de óbito, evoluiu para óbito, ou seja, é uma evolução negativa. E aí você vê que a escada, ela depende muito de onde você está vindo. Se você estiver subindo, é uma evolução positiva, é uma ascensão. Se você estiver descendo, é uma evolução negativa, é um declínio. E aí a evolução, ela visa isso, a melhoria, no caso de uma evolução positiva, para a sobrevivência. Se o animal ele consegue mudar e se adaptar ao meio, nós dizemos que ele evoluiu positivamente. Se o animal muda e essa evolução é negativa e ele é extinto, nós falamos que foi uma evolução negativa que acabou gerando um prejuízo. E a gente vê que toda hora no filme eles tinham essa ascensão social. A escada era o determinante para casa ou para a parte do abrigo que estava ali. E você vê que o abrigo realmente era algo muito negativo. E todos estavam buscando o quê? A ascensão para uma evolução positiva. E no reino animal, nos seres vivos, tanto planta, bactéria, o ser vivo busca sempre a ascensão. E aí nós temos esses conflitos, essas competições, porque enquanto o animal está evoluindo, outros também estão. E todo mundo quer chegar aonde? Pegando a analogia, todo mundo quer ficar na casa. Todo mundo quer estar no bem bom, só que nem todos conseguem. E aí você gera uma competição de interesses. O nome desses interesses, por exemplo, que nós temos na relação ecológica, é nicho ecológico. Quando animais de espécies diferentes querem a mesma coisa, eles possuem o mesmo nicho, que é o mesmo interesse, que é a mesma forma de explorar o ambiente. Quando eles vão e encontram esse ambiente e percebem que os dois querem a mesma coisa, eles vão entrar num processo que nós chamamos de relação ecológica desarmônica, onde gera um prejuízo, que é a competição. E aí, pessoal? Ainda também nessa pegada do naturalismo, eu destaquei uma característica, e aí o Felipe falando agora do espaço, da escada, dos animais. Você percebeu as pegadas zoomórficas? Você percebeu? Zoomorfismo, o homem se comportando como animal, o próprio título já é uma característica do zoomorfismo. Mas você percebeu que tem várias cenas, inclusive vou destacar uma só para ilustrar aí, que é essa cena, quando está aquele caos total, né? O que acontece com a governanta, ela monta no homem, imitando o que? Animal, zoomorfismo, lembra disso? O homem se comportando como um animal. Ou vou destacar mais uma cena, lembra a cena lá que o marido da governanta que fica lá no porão, ele tá com os braços amarrados, e aí o que ele faz? Ele usa o que? A cabeça, né? Ele usa a cabeça, ele fica totalmente acuado para se comunicar como um bicho, né? Como se comunicar. Então veja que o aspecto zoomórfico na obra é bastante significativo e é uma característica do naturalismo. Lembrando que é sempre para o aspecto negativo. O que me chamou a atenção na questão textual foi a imprevisibilidade da narrativa. Se você que assistiu deve ter percebido que quando você acha que sabe o que vai acontecer, o roteiro guina para um outro plano. E você fala assim, cara, eu não acredito. As ações foram muito imprevisíveis. E isso faz com que você fique preso à narrativa tentando, né, aquele joguinho de atenção. Vai, não vai, vai, não vai. A família vai chegar, a família não vai chegar, tum. Quem chega é a governanta, né? E aí eles vão fazer um acordo? Não, eles não vão fazer um acordo. Não fazem acordo. O cara vai matar, não vai. Você acha que morreu. Então, pra mim, o fato do enredo ser imprevisível do Parasita te faz ficar ali, ó, o tempo inteiro. E aí isso, inclusive, é uma característica
literária. Por quê? Porque as obras naturalistas, elas estão a favor da ciência. E a ciência faz o quê? Ela vai narrar a vida. A vida é imprevisível, a gente acha que vai ser ali, ó, aquela condição social, quando vê, puf, a gente tem um gatilho e a história, ela guina para uma outra narrativa. E o que você achou do enredo? Cara, eu adorei o enredo, ele prende muito, não é à toa que ele recebeu o Oscar de melhor roteiro, né? Então você vê que são cenas que elas forçam realmente, induzem o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele funciona com uma forma de lógica, ele tenta buscar uma lógica no que está acontecendo. Então ele já cria uma previsão diante, claro, das nossas experiências. Então, como ninguém acredita na primeira vez que você assiste o filme, não tem como você saber o que vai acontecer, mas você cria uma previsão. É uma forma que o nosso cérebro tem de sobrevivência. Ele já começa a prever de acordo com as informações que ele já tem ali. É uma forma que nós temos de adaptação. E quando você vê que o que você imaginava, o que você estava prevendo, foge, isso te libera hormônios. Ou seja, ele quebra a sua estabilidade de concentração cognitiva naquele momento. E toda vez que você tem emoções para quando você não estava preparado, quando quebra, você libera hormônios. E aí vem uma adrenalina, vem uma dopamina, e aí você se sente o quê? Sensibilizados. Filmes que liberam esses hormônios fazem com que nós a gente saia da sala em êxtase. Muitas vezes você fala, caramba, eu não consigo parar de pensar nesse filme. Nada mais são do que os hormônios que foram liberados. Se você assiste o filme e você termina o filme e você não sentiu nada, é porque a descarga hormonal foi baixa. E aí você pensa, cara, os caras estão lá fazendo o roteiro, pensando nisso. Eu tenho que fazer que esse cara que está assistindo o filme, que o telespectador seja motivado, ele sinta uma emoção. Então ele tem que ir lá no teu cérebro. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que superar aquilo que o seu cérebro está processando. Então, pensando biologicamente, que eu tô aqui para isso, pensando no lado biológico, quando você quebra a linha de raciocínio do teu cérebro, quando você sai do racional, você vai para o imprevisto, o seu cérebro fala, ok, bônus para você. E aí vem a descarga emocional como forma de gratificação, que é como o nosso organismo reage. As informações do nosso meio, toda vez que você recebe uma nova informação, você recebe uma descarga hormonal maior. Para quê? Porque o seu corpo reconhece aquilo como sendo importante. Então toda vez que você no futuro, que assistiu esse filme, toda vez que alguém falar de Parasita, você vai lembrar, esse filme mexeu comigo, esse filme é muito bom. Porque ele conseguiu ter uma descarga que outros não tiveram. E aí, quando fala em descarga hormonal, você deve estar se roendo aí na cadeira e perguntando, mas Eurípides, a principal característica do naturalismo não é discutir a sexualidade? Pois é, você parou para pensar que tem várias cenas do filme que discutem a sexualidade? Você tem a cena do pai assediando a mãe lá na casa, você tem o pai rico e a mãe rica lá na sala também durante aquela chuva, você tem a sexualidade envolvendo a relação do menino pobre com a menina rica, então, e obviamente, talvez de todas elas, a sexualidade que prendeu então o quê? A governanta ao marido dela. Veja essa relação. Então tem sexualidade? Tem. Então por isso que eu entendo que você vai aprender muito naturalismo quando você assistir o filme Parasita. Realmente para mim foi bacana e por isso que eu convidei o professor Felipe Ferreira para falar um pouquinho sobre a biologia e eu dar essa palhinha sobre literatura. Eu não poderia deixar de citar a tuberculose. Então, falar um pouquinho da tuberculose, que é interessante, porque na verdade eu vou passar a bola para você, vou falar um pouquinho da análise biológica, porque você tem todo um escopo maior dentro da leitura do que é a tuberculose, como ela é representada na literatura, nos filmes e tudo mais. Mas a tuberculose, galera, ela é uma doença causada por uma bactéria que é transmitida pelo ar e é uma doença que é vinculada diretamente a um contato onde você não tem divisão de classe. Tanto é que a forma de prevenção é a vacina BCG. Então você toma a vacina, você está ali. E é uma doença que existe, Eurípides, datada, você tem fósseis que apresentam ali registro da tuberculose de 20 mil anos. Ou seja, os hominídeos, né, já tiveram o contato direto e até hoje, para você ter ideia, no Brasil, 70 mil pessoas
anualmente são registradas com a tuberculose. E aí no filme você vê que ela é representada através de uma doença que na verdade a governanta não tinha tuberculose. Eles criam isso porque para evitar o contato direto, porque ela é transmitida pelas vias aéreas. É uma infecção que ocorre nos pulmões. Então toda vez que a pessoa tosse, que a pessoa espirra, né, essas bactérias ficam no ar e outras pessoas podem acabar inalando-as, ok? E aí a tuberculose ela entra como um tipo de doença bem arcaica, bem primórdia. Então eles colocam aquilo, tanto é que a mãe rica fala: ué, mas ainda se transmite, se pega tuberculose? Porque estava fora do contato deles. Era uma coisa que era o quê? Da classe baixa. Fala, nossa, que é muito antigo, é classe média, é um período antigo, né? E aí você vê que as pessoas elas entram numa sessão social e acabam esquecendo. É quando fala assim, não, isso daí é uma doença de pobre, a doença de pobre aqui na minha casa. Tanto é que também a mãe rica fala, se meu marido descobrir que eu contratei a governanta que tá com tuberculose, e aí você vê a questão do machismo ali, né? Ele vai me matar, ele vai me esquartejar. Então você vê que há essa questão desse empoderamento, desse controle, e a tuberculose ela está diretamente vinculada à questão de um contato. Então, como eles queriam tirar a governanta, botaram uma doença onde, pronto, o contato tinha que ser isolado. A governanta tinha que ser tirada de cena para que a mãe pobre pudesse assumir ali o papel de governanta daquela casa. E aí eu quero análise, eu vou subir aqui a cadeira, né, um pouquinho. E aí, Eurípides, qual é a análise da literatura para a tuberculose? Então, realmente não eram considerações finais, mas vamos lá. Tuberculose, segundo ano, perfeito, mal do século, segunda geração romântica. Viu esse clima aí, ó? Esse clima. Você vê que a tuberculose era um tabu na literatura, né? Trazia aquele gosto pelo modo, característica da segunda geração. As pessoas morriam. E ainda tem um detalhe importante, porque a tuberculose tem a ver também com a sexualidade. Por quê? Porque na literatura, inclusive, quem for no País 3, quando você for estudar Manuel Bandeira, você vai estudar que a tuberculose por Manuel Bandeira trouxe um empecilho social. Ele não podia se relacionar com as mulheres exatamente porque ele tinha tuberculose, porque se ele estivesse lá fazendo alguma coisa com a mulher, podia transmitir. E aí por isso ele não casou, ele não teve filhos. E aí você pensa, tuberculose tem a ver com sexualidade, Eurípides. Para os românticos tem, porque sabe que na segunda geração era o culto à morte e o gosto pelo morto. E se você ainda percebeu o detalhe do filme, que quando a gente fala de tuberculose, a gente leva para a governanta e ela tem problema com qual fruta? Com o pêssego. E agora eu passo a bola. Pêssego é uma metáfora extremamente forte no filme. Fala aí, Felipe, do pêssego. Cara, falando do pêssego, pêssego originado da China, né, representa, no caso, para muitos, o órgão sexual feminino e a vida eterna. Então o pêssego ele tem algumas simbologias aí. Para falar do pêssego, ele representa uma fruta nobre, uma fruta onde, por exemplo, você tem grande quantidade de néctar. É uma fruta que você está numa classe social acima. E aí, pegando um pouco da biologia, que é o que eu estou fazendo aqui, o pêssego ele tem alguns pelinhos, né, na sua casca, na sua exoderme, na parte mais externa. Esses pelinhos, eles servem para controlar a umidade. Quer fazer um teste? É um desperdício, mas perceba que o pêssego, ele perece muito rápido. Ele é uma fruta que não consegue, porque como ele desidrata, aqueles pelinhos ali, eles servem para evitar o contato com o ar e com a umidade. Então a forma que a fruta conseguiu, porque ela, vamos falar o seguinte, em outras palavras, ela fica madura muito rápido. Então, para evitar que ela fique muito madura, aqueles pelinhos servem para prolongar um pouquinho a sua vida útil. Diferente de outros frutos que têm uma casca mais dura e conseguem resistir a mais tempo. E aí esses pelos contêm o quê? Contêm proteínas do pêssego, tanto é que no filme eles não precisaram pegar o pêssego, cortar, nem nada, nem o suco. Os próprios pelos, que servem para proteger, também servem para atacar. E são utilizados para gerar o quê? Uma alergia. O que a governanta teve foi uma alergia aos pelos do pêssego. O que é alergia? Alergia é quando o seu corpo reage, é um sinal de alerta para alguma substância que ele não tem
proteção no seu sistema imunológico. Por exemplo, eu posso pegar um pêssego, passar aqui no meu corpo e vou estar tranquilo. Por quê? Porque o meu sistema imunológico consegue combater essas proteínas. Fala assim, olha, pêssego? Não, tranquilo, não vai fazer mal nenhum. Mas quem não tem proteção a essa proteína que está no pêssego, reage da forma de alergia. A alergia é uma forma que o corpo te mostra e fala assim, ei, não entre em contato de novo com essa substância, porque nós não temos como te proteger. A sua genética não veio favorável para isso. Por isso que muitas pessoas têm alergia e outras não a diversas substâncias. Tudo bem? Então a alergia é um sinal. O seu corpo tem que te avisar de alguma forma. Ele não pode te dar uma cosquinha, por exemplo. Ele tem que ficar o quê? Empolado, para que aquilo ali seja um sinalizador. Para que você olhe aquilo e fale, ei, algo está errado. Olha para cá. Você triscou nessa substância que faz mal. Então não entre novamente. Por quê? Porque se você entrar em excesso, você pode entrar num choque anafilático e, consequentemente, a morte. O nosso corpo, ele nos fala de várias formas. Beleza? E aí você percebeu que o pêssego, dentro dessa simbologia, ele representa, além da fecundidade, ele representa a imortalidade. Fecundidade, peraí, mas a governanta não tinha filhos, então ela tinha alergia ao pêssego, né? E se você parar para observar, quem é que come o pêssego? Os ricos, né? Eles separam lá os pêssegos e a outra família que tem filhos. Será que ele pensou nessa simbologia? Né? E eu poderia destacar por último, mas não vou falar, aí eu acho que essa a gente deixa para a próxima, que é a pedra. Mas a pedra a gente vai deixar para um próximo capítulo, pessoal. Rolling Stones. Boa! Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.